sobre a história de Moisés. E nisso eu gostaria de intitular o sermão com um tema um tanto curioso: o cajado de Moisés. O cajado de Moisés. Que sermão eu poderia fazer baseado num tema como esse, ainda mais procurando falar da fidelidade às coisas de Deus? Vamos abrir a Bíblia onde começa a história de Moisés, no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Você conhece a história? Moisés nasceu no Egito, foi educado para ser filho da filha de Faraó. Ele foi preparado para ocupar o trono do Egito. Moisés estava sendo colocado para ser um dos homens mais poderosos da terra em seu tempo, algo semelhante ao presidente dos Estados Unidos da América. E Moisés, um dia, cometeu uma bobagem. Ele matou um egípcio na tentativa de salvar o povo hebreu, fugiu porque assassinou o egípcio e foi parar em Midian. E ficou como pastor de ovelhas em Midian por aproximadamente 40 anos. A Bíblia dá números redondos, mas pode ter sido 38, 35, 40 anos é o número que a Bíblia dá. E ali em Midian, um dia ele teve um encontro que marcou a sua vida, um encontro com a presença gloriosa de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1, disse, eu vou ler do 1 até o 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e ela não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Como é que continua o texto? Tira as sandálias, porque esse lugar que você pisa é santo. Eu vou nessa manhã fazer várias análises da história de Moisés com vocês, com o que nós podemos pegar pela arqueologia. Antes, deixe-me dizer uma coisa para não ser mal interpretado. Eu acho que eu vou trocar, porque para mim está dando microfonia aqui e está incomodando. Pode ser? Alô? Pronto, esse aqui está melhor. Pelo menos para mim aqui deu uma diferença. Para vocês também, né? Mas vocês entenderam o que eu falei até aqui? Eu pensei que o assim era só para educação, então. Deus, acima de tudo, é um pedagogo. Deus é um sujeito, um ser didático. E como ser didático, Deus fala com cada cultura, com cada povo, com cada etnia, numa linguagem que eles podem entender. Eu vou explicar para vocês, especialmente aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, estão começando agora, ou mesmo quem já estuda, como é que funciona esse processo da revelação de Deus. Deus revela coisas da eternidade, coisas do Supremo, do céu. Imagine que você pegue um índio que nunca teve contato com a civilização, nunca. Ele nasceu e criou no meio da selva amazônica, só vendo árvores, macacos, animais, outros índios. Você pega esse índio adulto, coloque uma venda nos olhos desse índio e traga o índio até ao centro de Porto Alegre. E deixe o índio por 1 hora contemplar tudo o que ele puder. Pessoas tirando selfie, falando ao telefone. Tem metrô aqui em Porto Alegre? Tem? Um trem, né? Pegando um trem aqui em Porto Alegre, vendo os navios ali no Guaíba, o próprio Guaíba. Depois você coloca a venda nos olhos desse índio e o leva de volta até a floresta. Quando ele acordar lá no meio dos outros amigos, a primeira sensação dele vai ser qual? Espanto. Segundo, ele não vai aguentar ficar calado. Ele vai querer contar para os demais o que ele viu. Mas quando ele for contar para os demais o que ele viu, o que vai acontecer? Falta-lhe vocabulário.
e os outros índios não viram o que ele viu. Ele vai tentar traduzir para eles numa linguagem acessível. Talvez, ao invés de falar de um helicóptero, ele vai lembrar de uma libélula, e vai falar que ele viu uma libélula grande no céu, com pessoas na barriga dela. E se houver um antropólogo junto com ele, eles vão falar, mas como é? Aí o antropólogo vai falar, isso aí chama helicóptero. E os outros índios vão perguntar, mas como é que é um helicóptero? É exatamente como ele falou, é como se fosse uma libélula gigante com pessoas dentro dela. O que o antropólogo e o índio estarão fazendo? Estarão traduzindo para uma realidade local coisas muito maiores do que aquela realidade. Entenderam isso aí? Sim ou não? Pois saibam que nós, perante as coisas do céu, somos menos do que pessoas que nunca saíram da floresta contemplando a cidade grande. Então a Bíblia, os profetas, são Deus falando com sotaque humano. E no sotaque humano, Deus traduz. O céu não é um decalque do que o Apocalipse falou, mas também não é simbólico. O céu é real. Mas Deus mostrou a Nova Jerusalém para João numa linguagem que ele pode entender. Então não adianta a gente ficar agora fazendo medida. Nova Jerusalém deve ser do tamanho de Nova York, deve ser do tamanho de São Paulo, tal, tem tantas medidas. Aquilo ali é a forma que Deus usou de mostrar o inefável para um profeta chamado João. E em falar na sua cultura, Deus também respeita a cultura da pessoa até um determinado limite. Por quê? Porque senão aquela pessoa não entenderá a mensagem dele. Por exemplo, o povo de Israel que saiu do Egito era um povo massacrado pela escravidão, era um povo inculto, era um povo duro. Os homens não eram corteses com as mulheres, eram homens brutos, homens do deserto. Imagine a mulher menstruada no meio do deserto com aquele monte de homem. Eu não sei se eles teriam as noções de higiene que nós temos hoje, de respeitabilidade pela mulher. Eu não sei se a mulher teria aquele direito de falar assim, não, meu bem, eu não estou bem hoje, porque eu estou... Nem entenderiam. Se Deus fosse dar uma aula de medicina para os homens, ia ser uma bagunça tão grande. Então o que ele falou? Moisés, fala com eles o seguinte, quando a mulher estiver menstruada, ela está impura. O homem não pode tocar nela, senão ele vai estar impuro também. Ah, é? Tá bom. E a mulher era retirada do arraial, não por machismo, mas para proteger a mulher naquele momento. Que aí o marido não ia incomodá-la, ela ficaria com outras mulheres na mesma situação. Então nós temos que fazer esse filtro sociológico quando nós lemos a Bíblia, se não fora de contexto, parece que Deus foi um déspota, um racista, um machista, qualquer coisa assim. Quem diz que mulher menstruada é impura? Aí alguns até hoje pegam esse texto e mulher quando está menstruada não pode subir ao púlpito, não pode pregar, não pode... Vocês entenderam a questão? Entenderam o texto no seu contexto? Deus, então, não é que ele mente, mas ele fala numa linguagem que as pessoas possam entender, porque Deus é didático. Eu vou dar mais um exemplo para ter certeza que a minha mensagem não vai ser mal compreendida. Quando alguém espirra, por educação nós dizemos o quê? Saúde. Sabe de onde veio esse hábito? Na Idade Média acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma da pessoa saía pela boca. Então uma forma de garantir que a alma voltasse era dando uma bênção para ela. Por isso que em inglês é bless you. Bendito seja. Para que a alma voltasse. O tempo passou e existem semânticas. E hoje, quando alguém espirra, eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho uma doutrina bem formulada sobre o estado do homem na morte, o que é a alma, como muitos de vocês. Mas mesmo assim, se alguém espirrar, eu vou falar saúde. E se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus também diria saúde. Isso não significa que Jesus estava endossando a crença que a alma sai pela boca. E também não significa que Jesus estava dizendo que uma vez que você espirrar, se o outro falar saúde, é que você não vai gripar. Jesus não está dando um conselho sobre reforma de saúde, se ele estivesse aqui e dissesse saúde para você, ele estaria sendo apenas educado. Agora, pegar isso ao pé da letra, não, quando alguém espirra, um bom remédio é falar saúde, que a pessoa se cura. Ficou claro para a igreja, para quem está entendendo, assistindo em casa, o que significa esse negócio de Deus falar na cultura? Agora vocês estão prontos para eu entrar na história de Moisés. Moisés viveu por muitos anos no Egito, 40 anos. Depois mais 40 anos no deserto,
em boa parte, para desaprender as coisas erradas que ele aprendeu no Egito. Mas tem coisas que ficam. Tem coisas que ficam. Eu até brinquei aqui com o pastor Álvaro, questão de sotaque. Eu posso morar 20 anos aqui no Rio Grande, a hora que eu abrir a boca, você ainda vai ver o sotaque mineiro me traindo. Porque tem coisas que ficam com a gente. Tá certo? Você chega e te perguntam sobre o queijo. É normal, eu sou de Minas. Então Moisés também, depois de tanto tempo ali no deserto, ainda tinha muita coisa que ele aprendera no Egito. E mais, quando você aprende na infância, aí fica mais grudado ainda na cabeça. Muitos de vocês, eu tenho certeza que nunca foram à Alemanha, mas falam alemão porque aprenderam com os avós na infância. E pode passar um tempão sem falar alemão, a hora que alguém fala, volta. Se você aprende a língua depois de adulto, você perde a fluência. Então Moisés tinha aquela cultura pagã ainda aqui. Então Deus falou, olha, eu vou falar com ele dentro dessa cultura pagã, não porque eu estou endossando isso, mas para que ele possa entender. O fato de Moisés tirar a sandália porque estava diante de Deus não era uma doutrina. Se fosse assim, eu deveria estar descalço ao pregar aqui hoje. Eu sei que os muçulmanos tiram o sapato quando entram na mesquita e outros grupos orientais, mas aqui, isso tudo é posterior a Moisés. Eu fiquei me perguntando, por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Porque Moisés aprendera que diante de uma divindade não se pode estar calçado. Eu tenho lá no Museu do NASP uma réplica dessa pedra aí, a pedra de Narmer. Esta paleta de Narmer é uma placa, possivelmente era uma placa para cosméticos egípcia. Ela é datada da primeira dinastia egípcia. Então, Narmer foi o primeiro faraó do Egito, ali, um dos primeiros ali do Egito. E o nome dele aparece, é o mais antigo escrito hieroglífico que nós temos, do faraó Narmer. E eu nunca tinha parado para prestar atenção numa coisa. Eu tinha essa palestra, já dei aula sobre ela, até que um dia desses, examinando a cópia que nós temos lá no NASP, me chamou a atenção, eu marquei ali com setas, que o faraó Narmer, que está destruindo um homem, aqui a foto não está mostrando, mas abaixo do pé dele estão os mortos inimigos. Lembra também na Bíblia, fala assim, vocês pisarão os ímpios debaixo das plantas dos vossos pés. Deus usa a linguagem que eles possam entender. Mas o que me chamou a atenção é que o Narmer está descalço. Ele está descalço. E logo atrás dele ali tem um outro escravo segurando nas mãos as sandálias dele. Eu falei, será que não tem aqui uma pista por que Narmer, egípcio, Moisés, egípcio, por que Moisés tirou a sandália? Aquele pássaro que aparece à minha direita, à direita também de vocês, é o Horus, o deus falcão. O Horus é o que está dando para ele a vitória. Engraçado que ele tem a vitória também descalço com alguém segurando as sandálias dele. Aí eu encontrei uma tese doutoral de Amy Calvert. Ela fez uma tese em egiptologia exatamente sobre a arte no passado. E ela começou a olhar vários desenhos das paredes dos sarcófagos egípcios, do livro dos mortos, etc. E ela percebeu o seguinte, que sandálias normalmente não são usadas quando há uma descrição da presença divina, especialmente quando Deus é apresentado como dando algo ao rei. Agora, o interessante é que no mundo dos vivos, quando vai estar diante da divindade, o egípcio usava uma sandália assim, branca. Ele ficava descalço, ou quando Deus aparecia manifesto para ele assim, ao vivo e a cores, ou quando ele estava no mundo dos mortos. Então, das duas, uma. Moisés, no início, pensou, ou um Deus glorioso está aparecendo por mim, ou eu morri. Porque ele está mandando tirar o sapato. Entenderam então por que Deus manda tirar o sapato? Olha, quem está aparecendo para você aqui é o próprio Deus. A seguir, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando Deus fala com Moisés e diz assim, você vai ao Egito, vai tirar o meu povo do Egito, Moisés faz uma pergunta para ele que está no verso 13. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A pergunta faz sentido. Faz ou não faz?
Olha, o povo ficou 200 e tantos anos no Egito, uma boa parte disso aí como escravo. Eles já esqueceram do Senhor. Qual é o teu nome? É uma pergunta legítima. Mas Deus se recusa a dar o nome dele. Deus se recusa. Ele fala, olha, diga que o eu sou o que sou, te enviou. Quando também Jacó luta com o anjo também, que ele pergunta qual é o teu nome, o anjo, por que você me perguntas a respeito do meu nome que é maravilhoso? E eu também fiquei me perguntando, irmãos, por que Deus não revelou o nome dele? Qual o problema? Qual o problema de Deus falar assim, não, tá bom, meu nome é Yahweh, ou Hashem, para não pronunciar o nome de Deus de maneira, né? Meu nome é Hashem, ou Adonai. Não quis dizer o nome. Por que Deus reluta em dizer o seu nome? De novo eu fui à história egípcia para tentar encontrar o pano de fundo disso. E o que eu descobri foi interessante. Os egípcios tinham o nome como sendo parte da pessoa. O nome fazia parte da pessoa. Tanto é que quando você queria matar uma pessoa, você riscava o nome dela. E Moisés, quando pede a Deus para perdoar o povo, o que ele fala? Perdoa esse povo ou risca o meu nome, quer dizer, mate-me. Acabe com a minha existência. E na cultura egípcia, que ainda estava presa no subconsciente de Moisés, conhecer o nome real de uma divindade e pronunciá-lo é ter o controle sobre essa divindade. Entende? Então, tanto é que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês da luta no mundo dos mortos, na luta de Sete contra a serpente, a Pepe, e Sete consegue destruir a serpente porque ele conhece o verdadeiro nome dela. Os sábios egípcios, os magos do Egito, eles sabiam o nome verdadeiro da divindade. E na cultura deles, quando eles estavam fazendo lá os rituais, eles pronunciavam o nome verdadeiro da divindade e a divindade então era obrigada a obedecer. Por isso que uma oração feita por um sacerdote egípcio era maior do que a oração feita por alguém que não fosse religioso. Porque alguém não religioso falaria assim, ó grande Horus, ajude-me. Mas o sacerdote ia falar assim, ó grande, ia citar o nome verdadeiro de Horus, não tinha como Horus não atender. Saber o nome verdadeiro de uma pessoa era ter o poder sobre ela. Em alguns casos, até poder matá-la. Tanto é que os egípcios, eles tinham 2 nomes. Sabiam disso? Quando a pessoa nascia, ele tinha um nome público e tinha um nome secreto, que é essa serpente que aparece aqui no lado, a Renenutet, essa serpente, essa cobra, era uma divindade que protegia o nome da pessoa. E o egípcio, ele guardava o nome real dele, então se eu fosse um egípcio na época de Moisés, vocês me conheceriam como Rodrigo, mas eu teria um nome secreto, que era o meu nome verdadeiro, que ninguém sabia. Por quê? Na cabeça deles, se o meu nome secreto fosse José, e alguém soubesse o meu nome secreto, e escrevesse o meu nome num bonequinho de argila, quebrasse esse boneco, queimasse ou enterrasse, eu teria morte eterna. Vamos pegar a cultura. Saber o nome de uma divindade é ter o controle sobre ela. Se Deus falasse com Moisés, meu nome é Yahweh, ou Hashem, Moisés poderia supor que ele teria um controle sobre aquela divindade. E Moisés tinha o mau hábito de querer fazer as coisas por conta própria. Lembra que ele matou o egípcio para resolver por conta própria? Então Deus falou assim, eu não vou te falar o meu nome para que você não pense que você pode ter o controle sobre mim. Eu que sou o Deus aqui. Ficou claro isso para vocês? Esse bonequinho que vocês estão vendo ali é o texto de execração, já vários foram encontrados no Egito. É quando você escreve o nome da pessoa, quebra aquela argila ou boneco, enterra, cospe naquilo ali, então você acaba matando a pessoa na crença deles. Na crença deles. Deus então não revela o seu nome e manda Moisés lá, mas aí começa agora o impasse. Moisés tem medo de chegar até o faraó, ele não se sente capacitado, e Deus faz aquela pergunta básica para ele em Êxodo capítulo 4, verso 2, Moisés, vai lá, não posso, Senhor, eu já estou aqui, o que você tem na sua mão? E o que Moisés responde?
um cajado, uma vara. Algumas Bíblias trazem uma vara, outras Bíblias trazem um cajado, no hebraico é a palavra mater. O que era o cajado? Antes de eu continuar, deixe-me abrir um parênteses aqui, que é uma pergunta que muita gente faz. Qual dos cajados foi miraculoso? O de Moisés ou de Arão? Quer ver? Abra a Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 7, versículo 9 e 10. Êxodo, capítulo 7, versículo 9 e 10. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão e ele se tornou em serpente. Muita gente pensa que foi Moisés que jogou, foi o de Arão. Quando você vai no verso 20 também, a praga também, a primeira praga, foi o cajado de Arão. Olha o que diz aqui. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o cajado, ou o bordão, feriu as águas que estavam no rio. Eu, particularmente, vou dar para vocês a minha interpretação. Não sei se eu estou certo, é a hipótese que eu trabalho. Na minha interpretação, era o mesmo cajado. Tá bom? Era o mesmo cajado. Por que eu cheguei a essa conclusão? Em primeiro lugar, eu tenho os versículos ali. Quem quiser cópia desse PowerPoint depois, eu deixo lá no computador da igreja. Só você trazer um pendrive. O pessoal pode passar os slides, pastor, sem problema nenhum. Eu acho que é importante. Tem gente que fala assim, mas você não se importa de pegar o sermão e copiar? Eu falei, o sermão não é meu, é de Deus. E quanto mais falar, o que foi que você pediu à igreja aqui? Não é para se reunir para pregar o evangelho? Se eu ficar com ciúme do sermão que eu prego, que ninguém pode... O que eu não posso fazer é que muita gente fala assim, até ontem eu falei, né? Me passa por e-mail. Eu não tenho condição, irmãos. Imagina se eu soltar o meu e-mail, é uma média de 30 por dia. Eu não consigo responder nenhum nem dois, e a gente tem outras coisas para fazer, além de responder e-mail. Por isso que eu não posso prometer dar o meu e-mail para eu te passar mensagem, material. Infelizmente, é desumano eu tentar fazer isso. É impossível. É impossível. Mas eu não tenho ciúme do meu sermão, no sentido que você não possa pegar o PowerPoint ali na igreja e copiar, não tem problema nisso. A verdade é de Deus, não é minha. Não é isso? E depois você pode pegar, reanalisar, olhar os versos. Então, por que eu penso, eu particularmente, que o cajado era o mesmo? Porque Deus fala com Moisés, esse cajado que você está na mão agora, aquele que virou serpente, você vai levá-lo diante de Faraó. Então, se é o que ele levou diante de Faraó, só pode ser o mesmo. Depois também, na outra passagem, quando assim, o cajado era intercalado entre Moisés e Arão. Em alguns versos Deus fala para Moisés erguer o cajado, em outras fala para Arão erguer o cajado. E no final, quando Moisés fere as águas de Meribá, diz que o cajado de Arão, ou a vara de Arão que havia florescido, foi colocada diante do Senhor. E lá no final, quando Moisés vai ferir a rocha em Moriá, diz que ele pegou o cajado que estava diante do Senhor e feriu a rocha 2 vezes. E não era para ele fazer isso, né? Ferir a rocha. Então ali, por isso que eu acho que era o mesmo cajado. Mas foi só uma curiosidade para vocês continuarem. Agora, falando em cajado, você se lembra que quando eu mostrei a imagem do Narmer, ele tinha na mão o quê? Uma vara. Uma vara. O que seria essa vara que Moisés também tinha na mão e como ela era importante no Egito? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 46, versos 33 e 34. Gênesis 46, versos 33 e 34. Aqui é a história de José do Egito. E ele diz para os irmãos dele, quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, pastores, portanto, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Aqui existe uma contradição na cultura egípcia antiga, porque de fato eles consideravam pastores de ovelhas, de gado, imundos. O egípcio se barbeava, rapava o cabelo para apresentar as oferendas dele, ele não gostava de pelos no corpo, o egípcio não tinha. O único pelo que ele tinha era quando a criança tinha um pequeno cabelo aqui fazendo uma trancinha,
Fora isso, eles rapavam por causa de piolho. Havia muito piolho no Egito. Muito piolho no Egito. Então, por exemplo, barba, você vê os egípcios, eles são sempre barbeados. José, né, quando foi apresentado diante do faraó, ele teve que se barbear. Os hebreus não, já eram barbudos, já tinham cabelo grande. E pastor de ovelha podia pegar piolho, então o egípcio não gostava. Onde é que está a contradição? É que apesar da profissão de pastor estar na base da pirâmide, sabe qual que é o símbolo máximo no topo para Faraó? Pastor. Faraó é considerado o pastor dos homens perante os deuses. Então você tem, por exemplo, aqui essa imagem de Sete I. Sete era o pai de Ramsés. O Sete é o maior, é o pai. O Ramsés, famoso Ramsés II, é o que está atrás dele. O que vocês estão olhando nas duas mãos de Sete? Sete I. O que ele tem? Um cajado e uma vara. Lembra que no Salmo 23 fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Em virtude do tempo, eu não vou ler as outras passagens, mas elas falam de dois instrumentos, da vara e do cajado. Em Samuel fala que a vara, ao que dá a entender, era um instrumento de batalha, de guerra, de proteção. Por isso que ela parece como uma clava, como um club, como é que fala? Bastão. Às vezes é como se fosse um bastão. Por exemplo, Davi usou a vara para poder matar o urso que veio atacar o rebanho. A vara ou o bastão, eu não gosto muito dessa tradução vara, porque dá a entender que é uma coisa fina. Eu sei que a Bíblia traduz por vara, mas essa tradução dá uma coisa fina. A vara era mais um bastão, um porrete mesmo. Estão vendo na mão E o outro, que era o cajado, parece um cabo de guarda-chuva, é que quando a ovelha caía num buraco, o pastor tirava a ovelha por aquilo ali e içava, literalmente. E repito o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você tem ali a vara e o cajado, os dois instrumentos na mão do faraó. Isso mostra que o faraó era visto como um pastor. Tutancâmon, também em algumas estátuas de Tutancâmon, ele tem um cajado de pastor na mão. Então, quando Deus fala com Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, importante, de pastor? É esse aí que você vai levar agora e vai, porque eu quero que você seja o pastor do meu povo. Você vai deixar de ser pastor do gado e ser o pastor do meu povo. Nesse momento, sabe o que eu acho que Moisés deve ter entendido? Ele quer que eu volte para ser faraó. Entenderam por quê? Porque pastor ele já era. Mas Deus falou para ele abandonar aquela profissão de pastor e voltar para o Egito. Então ele tinha que deixar de ser pastor. E para livrar o povo, o único que era pastor de homens era o faraó. E ele abandonou o trono do Egito porque fugiu. É como se Deus falasse: não, agora você vai voltar e vai tomar a coroa, que é isso aí que eu quero. Por isso que ele ficou com medo. Esse aqui é um outro painel de Shempe-Vepet I, que era a filha adotiva de uma sacerdotisa do templo de Amon. E ali, isso aqui é depois do tempo de Moisés, isso é 700 anos antes de Cristo, mas mostra um cerimonial onde a sacerdotisa faz o papel de pastora ali com gado, ali seria o gado de corte, né? Por que o cajado de Moisés virou uma serpente ali no deserto? Lembra que eu comecei esse sermão esclarecendo para a igreja que Deus, como didático, ele vai falar numa linguagem que Moisés pudesse compreender. A serpente, a cobra, não serpente, a cobra, aquela naja, era uma divindade egípcia, que representava o alto e o baixo Egito. E você tem ali as duas. Então, quando aquilo ali apareceu para ele perseguindo-o, era o Egito que ele estava fugindo. Por isso que o cajado virou. Quando Moisés viu aquilo, é como se de repente eu pegasse uma águia e você entendesse que eu estava lembrando o símbolo dos Estados Unidos da América. Uma águia gigante. E a águia me persegue, quer dizer, eu não quero a América. Então Moisés: não, senhor, eu não quero voltar para o Egito. E aquela cobra o perseguia. E Deus falou assim: pega pela cauda. Esse pegar pela cauda, muita gente pensa que Moisés teve que pegar pelo rabinho dela, que a última ponta, né? Em hebraico, algumas palavras por extensão pegam tudo. Por exemplo, iad, que é mão,
Pega do cotovelo até o dedo. Tudo isso aqui é iad. Por isso que os pregos de Cristo podem ter sido colocados aqui, no pulso, que tudo é mão. Tá certo? Nas mãos, te tenho gravado. Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu acredito que foi aqui, mas isso é uma outra palestra. Mas também da mesma maneira, quando fala pega pela cauda, se Moisés pegasse pelo meio da serpente, já valia. Porque normalmente alguém que doma serpente, pega a serpente por onde? Pela cabeça. E na cultura egípcia, se era uma serpente divina, somente pegando-a pelo corpo, ou pela cauda, você poderia ter domínio sobre ela. Olha esse quadro aqui, por exemplo, que me chamou a atenção, do deus Thoth, com 2 cetros, ou 2 cajados, e eles representando o Alto e o Baixo Egito. E eles têm o formato de quê? De quê? Cobra. São 2 cobras. Vocês estão vendo como é que quando a gente estuda a história bíblica, tendo como pano de fundo a história secular, muita coisa cultural começa a fazer sentido? Agora Deus vira... e tem mais uma coisa, aquele painel completo que mostra o Thoth de um lado, do outro lado você tem o faraó Ramsés. E me chama a atenção que Thoth pega uma chave da vida eterna, a Ankh, e ele leva até qual parte do corpo do faraó? Pois é, mas que parte da cabeça? Na cabeça, mas qual parte? Olho, nariz, na boca. Aquele painel significa, não tenha medo do que você vai dizer, porque eu colocaria as minhas palavras na tua boca. Deus usa o mesmo jogo de palavras com Moisés, Êxodo capítulo 4, verso 12. Êxodo capítulo 4, verso 12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Como Deus é maravilhoso, Ele vai falando com a pessoa dentro de um jeito que ela possa entender. Ele fala com uma criança de 5 anos de um modo como uma criança de 5 anos entende. Ele fala com uma pessoa de 80 daquele modo. Aqui é um outro exemplo também do deus Neri, que é um dos deuses primordiais do Egito, junto com Get, com Nut, também segurando 2 cajados lá em forma de serpente. Nota que ele segura pelo corpo ali, literalmente pela cauda, que eu já falei que não é qualquer parte da extensão do corpo da serpente, é pegar pela cauda. Agora, Êxodo 7, verso 1, tem uma passagem estranha. Deus fala com Moisés assim, tu serás Deus para Faraó. Eis que te constituí, aqui o tradutor deu uma amenizada. Como Deus? No hebraico não tem essa expressão como. No hebraico diz, eu te constituirei Deus para Faraó. Mas por que Deus foi tão enfático? É o seguinte, Faraó achava que ele era Deus em forma humana, o filho de Ra, o representante de Ra na terra, ele era Deus. Então Deus fala com Moisés assim, Faraó pensa que ele é Deus? Você que vai ser mais Deus do que ele, porque você vai me representar para ele. Eu vou mostrar para Faraó que ele não é Deus.